Hollywood é verdadeiramente estranho e aqueles de vós que estão mais despertos, aqueles de vós que compreendem melhor e conseguem perscrutar melhor aquilo que se passa à vossa volta, conseguem perceber que toda a máquina de Hollywood, e quando falo de Hollywood não estou apenas a falar do cinema, mas a música, a propaganda, os anúncios, toda a mídia circundante em Hollywood eh, é estranha no mínimo e perversa ou mesmo afeta ao ocultismo numa perspectiva talvez mais densa. E este vídeo é feito por quê? Este vídeo não é feito por fascínio ao Hollywood, não é feito por fascínio às celebridades, uh, por gostar dos ídolos, nada do género. Até acreditamos que o fascínio, a adulação a ídolos de Hollywood é uma dos maiores vírus da sociedade, um dos maiores problemas da sociedade que felizmente está a desaparecer. Parece que este culto da celebridade está a desaparecer. Mas este vídeo não é feito por esse motivo, mas é feito principalmente porque conhecer o inimigo, saber como o inimigo se move, como funciona, quais são as suas motivações, os seus objetivos, o seu modus operandi, é a nossa primeira linha de defesa. Pois ao conhecermos como ele age, ao conhecermos como ele é, melhor nos podemos preparar para quando formos atacados por ele, das mais diversas formas. E havendo dito isto, eu faço-vos a pergunta: não acham estranho, por exemplo, a quantidade de videoclipes musicais que aparentam ter um significado oculto, mensagens subliminares, afetos muitas vezes ao ocultismo, muitas vezes tocam até na bruxaria? Estou a falar de videoclipes como os do Weeknd, que têm crucifixos virados ao contrário, ou os de Billie Eilish, em que ela aparece a deitar um líquido qualquer preto pelos olhos e pela boca, ou os inúmeros vídeos de Lady Gaga que são muitas vezes obscenos, grotescos, uh, nos quais aparecem criaturas que francamente parecem ter saído do mais profundo dos infernos. E estes são apenas um pequeníssimo número dos vastos exemplos que poderíamos falar nesta linha. E portanto, o que vos perguntamos é: não acham tudo isto estranho? Tudo isto acreditam ser aleatório? Todos estes artistas acordaram um dia e pensaram: vou colocar mensagens subliminares, mensagens ocultas, grotescas, bizarras, afetas ao perverso, nos meus vídeos musicais? Ou será que tudo isto é concertado? Será que tudo isto é parte de um plano que é oculto de nós, o povo, de nós, a maioria, mas um plano orquestrado por uma elite que pretende levar-nos para certo caminho? E não estou a falar de certo caminho a nível físico, muitas vezes este caminho é a nível mental ou mesmo espiritual. Mas indo mais à frente, não acham também estranha a promoção de vários filmes com mensagem divisória, mensagem ideológica, mensagem sempre pró grupos desviantes, tanto mais que hoje em dia, se repararem, um vasto número das estrelas de Hollywood têm filhos que são trans. É um pouco estranho, porque esta camada da população normalmente circula numa baixíssima percentagem de pessoas, uns 2% no máximo, mas a quantidade de artistas de Hollywood e de música e por aí fora que têm filhos assim é desproporcional. Não é 2%, é uma grande maioria. É um número muito maior daquilo que seria razoável ou mesmo proporcional. Já para não falar do afastamento de atores como, por exemplo, Jim Caviezel. E Jim Caviezel foi afastado de Hollywood porquê? Exatamente porque fez o filme A Paixão de Cristo. Um filme que a máquina de Hollywood não queria que fosse feito. Um filme sobre Jesus Cristo, em que se vê realmente o sofrimento, em que se vê realmente aquilo que foi realmente a paixão de Cristo pela humanidade,
como Cristo nos salvou, como Cristo salvou a humanidade, um filme que era contra o pecado, contra a maldade, contra o obsceno e a favor e que disseminava a mensagem de Deus e que mostrava realmente tudo aquilo que se passou, foi um filme que, em primeira linha, Hollywood tentou travar ao máximo, tentou ao máximo com que não fosse feito, e em segunda linha, acabou por sabotar a carreira de Jim Caviezel, o ator que fez Jesus Cristo no filme, que, se vocês repararem, nunca mais teve nenhum papel relevante em Hollywood, hum, numa grande produção. Ele depois acabou por fazer também uma série e agora mais recentemente fez o filme Som de Liberdade, mas Som de Liberdade, um filme que, embora tenha tido um grande sucesso devido ao seu tema polémico, mas foi um filme, foi uma pequena produção, um filme chamado low budget. Ele nunca mais teve em grandes produções. E Mel Gibson também, o realizador do filme, também foi afastado de Hollywood durante bastante tempo. Embora não na mesma, com a mesma agressividade que foi feita a Jim Caviezel, mas também foi afastado e foi visto muitas vezes como um pária em Hollywood. E nós já estamos todos familiarizados com os inúmeros escândalos associados a gente, uh, este círculo do Hollywood, do cinema, da música e por aí fora. Isto tudo que se passa, nós podemos ver como meras coincidências, como apenas vários factos isolados, vários acontecimentos isolados que se foram passando. Mas eu pergunto-vos a vós, até quando as coincidências vão se sobrepor umas às outras? Quando é que realmente isto vai deixar de ser visto como coincidências, como factos isolados, e passa a ser um padrão? Quando passará a ser visto como o esforço de um certo grupo, de uma certa parte da população, uma certa parte da população que se encontra muitas vezes no topo dela, no topo da sociedade, no topo das comunidades, da hierarquia social, digamos assim, que está a tentar fazer algo com o resto da população, que está a tentar dominar, influenciar, quem sabe até converter parte dessa população. É por isso que vocês veem muitas peças de cinema, de música, do que quer que seja, como por exemplo de Sabrina Carpenter, que, embora não vos saiba dizer uma música sequer dela, acredito que é bastante comum saber que a mensagem dela é basicamente anti-homem. Os homens são errados em todas as questões e está tudo errado com os homens. Já para não falar de Madonna ou Sam Smith, que basicamente fizeram músicas, produções em que basicamente simulavam estar num sítio semelhante ao inferno. Travis Scott, por exemplo, fez o mesmo, num concerto que infelizmente até levou a tragédias. Quer dizer, tudo isto junto, quando é que tudo isto será entendido não como acasos, mas como um padrão, como um certo grupo minoritário, mas muito rico, muito poderoso, que está a tentar fazer algo com o resto da população? Quando é que tudo isto passará a ser visto como indoutrinação? Não como arte, mas como indoutrinação, como programação. Porque, como vos disse, estas peças de arte, muitas delas têm simbolismo do oculto, lá está, mensagens contra o sexo masculino, coisas próximas à bruxaria, mensagens subliminares, até mensagens como a célebre frase que muitas mulheres hoje em dia ligadas à arte dizem que elas são as filhas e as netas das bruxas que não foram queimadas. Portanto, realmente esta ligação e orgulho na bruxaria, nas práticas até do Wicca, que muita gente as refere como sendo por esse nome, são muitas vezes, lá está, aplaudidas, muitas vezes de forma encapotada, mas também diversas vezes hoje em dia já de forma bastante aberta. E é por isso que, com base nesta influência, se vocês repararem, muitas mulheres, principalmente mulheres jovens hoje em dia, estão muito apegadas ao oculto. Elas gostam muito de tudo o que tem a ver com o oculto, tudo o que tem a ver com o espiritismo, com a parte espiritual, mas não propriamente
de Deus, do verdadeiro Deus, não propriamente do cristianismo ou de uma religião hum, mais assente em algo mais dogmático, mais moral. Não. É mais aquele espiritismo ou espiritualidade afeta ao ocultismo, a astrologias, por exemplo, gemas, pedras e coisas do género, pirâmides, lançamento de búzios, cartas de tarot, todo esse género que é mais, lá está, mais ligado ao oculto, mais ligado ao mágico, à magia. Não é por acaso que vemos tantas raparigas, principalmente novas, muito ligadas e muito apreciadoras deste género de coisas. Estão a ser influenciadas, lá está, pela arte, pelos atores, pelas atrizes, pelos propagandeadores, mas principalmente pelas artistas de música que, como nós sabemos, têm uma grande camada de seguidores, de seguidoras que são realmente estas raparigas jovens, estas raparigas influenciáveis e impressionáveis. Mas, de novo, tudo isto é por acaso ou será algo concertado? Bom, nós sabemos que isto já vem de atrás, esta influência do ocultismo já vem de há muito tempo. Existia um indivíduo, Aleister Crowley, nos anos 50, 60, 70, por aí fora, que era muito influente junto aos atores, atrizes, músicos por aí fora. E ele chamava-se a si próprio a Grande Besta. E ele era basicamente um mágico, era basicamente um ocultista de primeira linha. E portanto aqui nós já vemos, há muitas décadas atrás, a influência do ocultismo nesta elite do cinema, da música, por aí fora. Mas mais recentemente nós vemos personagens que são muito ligados, por exemplo, a Lady Gaga, que vocês veem aí no thumbnail à direita, com mais um dos seus trajes verdadeiramente grotescos. Pessoas ligadas a ela e outros artistas, que são, por exemplo, Marina Abramovic. Marina Abramovic e Michelle Lamy. Michelle Lamy e Marina Abramovic são entendidas ou são apresentadas como artistas, como alguém ligado à moda ou às artes ou algo do género. Mas se vocês forem ver aquilo que elas realmente fazem, aquilo que elas realmente representam, aliás, destas duas, Michelle Lamy é a que vêem na imagem à esquerda, no thumbnail, que basicamente é uma mulher que pinta os dedos de preto e a testa também com uma linha preta todos os dias. Meus amigos, nada disto é normal, nada disto é divino, nada disto é de Deus, nada disto é da luz. Isto é claro de ver. E se vocês forem pesquisar estas duas mulheres, tanto Michelle Lamy como Marina Abramovic, e ver as práticas que elas fazem, aquilo em que elas estão metidas, tudo o que elas foram fazendo ao longo das décadas, a influência que têm em vários artistas, vocês percebem que nada disto é normal, mas sobretudo nada disto é da luz ou do bem. E lá está, nós sabendo desta influência destas pessoas, sabendo também o que se passou com Epstein, com Harvey Weinstein e agora com Jeffrey Epstein e tudo o que estas elites faziam de forma encapotada e muitas vezes diziam ao público o que faziam, mas lá está de novo sobre códigos, sobre mensagem subliminar e coisas do género. Nós tendo toda esta informação e juntando todas estas peças do puzzle, a pergunta que fica é realmente: Hollywood, esta bruxaria, esta perversão, este ocultismo, estas práticas verdadeiramente bizarras, tudo isto são apenas casos isolados e apenas coincidências? Ou o que se passa aqui é uma tentativa concertada de fazer imperar o negro e abafar a luz? Fica a pergunta. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E acima de tudo, que Deus os abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.